Olá, pessoal, como vocês estão? Iniciando agora a segunda consultoria dentro do Polo Audiovisual do Noroeste Paulista, um projeto realizado com recursos da Lei Nelson Seixas 2025, através da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, São Paulo. É uma alegria estar aqui hoje, dia 16 de janeiro de 2026. Falamos aqui do Polo Audiovisual do Noroeste, um espaço que tem como objetivo consolidar um local de encontros, de trocas, compartilhamento e organização da atividade audiovisual aqui na cidade de Rio Preto e na região. Eu sou a Mona Lu, inicio a mediação dessa consultoria, um bate-papo com a Rebeca Ribeiro e com o Diego Ruiz, representando aqui o CTAB, que é a Câmara Temática do Audiovisual de Campinas. A Rebeca é responsável pelas ações de preservação do acervo do Núcleo de Animação de Campinas, editora da revista Tintura de Amora e coordena as ações pedagógicas do Laboratório de Criação de Roteiro do Interior Paulista, o LARB. É bacharel em Cinema e Audiovisual pela UNILA, e diplomada em Preservação e Restauração Audiovisual pela Sociedade pelo Patrimônio Argentino. Colabora desde 2022 com as ações da CTAB e do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior Paulista. O Diego Ruiz de Aquino é graduado em jornalismo, pós-graduado em economia criativa e especializado em narrativas para marcas. Atua profissionalmente no setor audiovisual há 25 anos, e é premiado como diretor, roteirista e montador em festivais como Gramado, Cinevídeo, Goiânia, Mostra Curtas e Festclip, entre outros, por filmes de ficção, documentários e videoclipes musicais, como também em festivais de publicidade regionais e nacionais, sendo vencedor por 2 vezes do Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. Desde 2021, colabora com as ações da CTAB, a Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, e do ICINE, que é o Fórum de Cinema do Interior Paulista, articulando políticas públicas e potencializadoras no setor audiovisual. Antes dos consultores iniciarem, eu quero saudar meus companheiros e também idealizadores do Polo Audiovisual do Noroeste Paulista, iniciando pelo Marcos Demarque. Bom, gente, bom dia. É um prazer a gente estar aqui na nossa segunda consultoria, falando sobre tudo aqui. Eu e Rebeca, dessa vez. E mais do que apenas consultores, amigos pessoais e amigos de caminhada. E eu acho que a gente tem muito que ouvir para entender essa história da Câmara Temática do Audiovisual de Campinas. Acho que tem muito para colaborar. E aí, passa a palavra. Tudo bem, gente? Tudo bom? Eu sou o Guilherme, me apresentar rapidamente. Eu estou envolvido com audiovisual, fotografia e som há uns 15 anos. Iniciei minha trajetória mais específica no som, há uns 15 anos atrás, com uma coisa meio nada a ver com o cinema, que era som automotivo, mas enfim, depois fui mexer com som para bandas, né, dentro do circuito fora do eixo. E aí depois, enfim, fui galgando para fotografia e aí fui para o universo audiovisual. Isso já vai fazer uns 15 anos, mais ou menos, essa trajetória. E hoje eu trabalho mais dentro do audiovisual comercial, publicitário, mas também desenvolvo meus projetos pontuais, né, conforme consigo, dentro do... Não sei se é um cinema, mas a gente tenta, assim, né? E aí tô aqui dentro do Polo também para tentar trazer esse movimento aqui para Rio Preto, né? E aí também mando um alô para o Luiz Áureo, que não pode estar aqui porque é papai de primeira viagem. Cecília Aurora chegou essa semana, então mandando beijinhos aí para o Luiz e para a Luana, os papais da Cecília Aurora. E nessa atividade nós temos como recurso de acessibilidade disponível a tradução simultânea em Libras. Aproveito e cumprimento nossa equipe de acessibilidade, hoje representada pela Bárbara e pela Elisa. Muito obrigada, nossas intérpretes. E, bom, a ideia central de um polo audiovisual que sirva como motor no desenvolvimento do cinema regional não é uma novidade. No Brasil e, sobretudo, no interior paulista, existem diversas ações nesse mesmo sentido. Esse ciclo de consultorias tem como objetivo o intercâmbio com alguns representantes de iniciativas existentes no interior, trocando experiências e práticas nos territórios.
a fim de criar uma maior consistência na implementação do Polo Audiovisual do Noroeste. As consultorias serão compartilhadas por meio de plataforma virtual pelo nosso canal do YouTube. Então, sigam a gente lá. E eu passo, então, a palavra para a gente iniciar a nossa consultoria de hoje. E do modo como a gente tem iniciado livremente, que vocês façam uma breve apresentação para as pessoas que estão assistindo do que é a Câmara Temática do Audiovisual de Campinas, como ela surgiu, quais são os objetivos e quais são os focos dela. A palavra está com vocês. A Câmara Temática do Audiovisual, ela é um coletivo da sociedade civil que se organiza, né, para defender os interesses do audiovisual aqui na cidade de Campinas, né? Como que ela faz isso? Ela procura atuar politicamente, né, para potencializar as produções dos profissionais locais, né? E, além disso, sempre foi uma intenção muito forte dessa Câmara, está entendendo isso taticamente, né? Lutar pela preservação e pela difusão da memória do audiovisual de Campinas. Então, o Audiovisual de Campinas tem uma história pioneira, né, dentro aí da nossa cinematografia nacional, né? Foi um dos primeiros lugares assim a produzir longas-metragens, né? E isso na época teve uma grande repercussão. E desde então Campinas faz cinema, né? E são muitos cinemas feitos em Campinas por muitas pessoas diferentes. E quando a Câmara se formou, ela já tinha ali um embrião disso que hoje é muito presente na Câmara. Depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. Então, esses profissionais do audiovisual e apaixonados pelo audiovisual, porque muitas vezes até não são pessoas que lidam com isso profissionalmente, mas são pessoas que estão ali envolvidas e gostam de participar da Câmara, elas procuram articular, né, junto com os organismos governamentais, e aí seja a Secretaria de Cultura, né, sejam outras secretarias da cidade, sejam outros organismos até fora da cidade, e também com organizações, às vezes, privadas, né, outras coisas que sejam relevantes para o setor, como o próprio Cine, por exemplo, né. Então, essas articulações são feitas com esse objetivo, né, a gente entende, né, e a gente vai passar por isso também, as deficiências grandes que nós temos aqui numa cidade como Campinas, que é uma metrópole, né, uma cidade muito grande, e a gente também entende aí todo o potencial e tudo que ela já realiza, né, e já realizou com o cinema. Então é isso que a gente tenta fazer, né, todo mundo que participa da Câmara Temática do Audiovisual. E aí, né, na prática, a gente faz isso através de encontros, né, bate-papos, exibições, eventos, debates, né, e todos os outros tipos de articulações possíveis. Quem tiver curiosidade, entre lá nas nossas redes, tem lá um videozinho, não vou dizer que é um vídeo institucional, porque ele não se pretende isso, né, ele é um pouquinho mais informal que isso, mas quem quiser assistir e conhecer um pouquinho mais, tem lá nas nossas redes. E, entrando um pouquinho para responder a parte do histórico, como que isso surgiu, né? A gente divide um pouco em 3 fases, né? Muito capitaneado aí pelo Maurício Squarisi, né, que é um dos fundadores da Câmara do Audiovisual, e não sei se vocês vão conversar com outras instituições, mas o Maurício está envolvido em várias, né, organizações, e o Maurício mesmo fez essa divisão aqui, e a gente tentou estruturar. Então, surge a CTAV lá em 2005, né, ali o país estava passando por uma conversa grande, né, sobre a estruturação no sistema de cultura, né, no sistema nacional, e Campinas ali começa a organizar o que era na época o Fórum Permanente de Cultura, né? Botei uma interrogação ali no permanente, porque evidentemente ele acabou, então ele não era tão permanente assim, talvez não seja uma boa colocar permanente no nome das coisas, porque às vezes isso não se concretiza, mas fato que esse fórum era o quê? Era a sociedade civil organizada, entendendo que se, né, os artistas todos, os agentes culturais da cidade não se organizassem para ali demandar, né, suas necessidades, nada ia acontecer na cidade como deveria. Então rolou essa organização geral, e esse fórum era dividido em várias câmaras temáticas, né? Então tinha ali a Câmara da Leitura, do Livro, tinha a Câmara do Teatro, tinha a Câmara da Música, a Câmara da Dança, tinha várias, e tinha a Câmara do Audiovisual. Um ano depois, né, foi criado o FIC, que é o Fundo de... Fundo de Incentivo à Cultura de Campinas, acho que é isso. O FIC, né, que é o único mecanismo que a gente tem aqui de fomento oficialmente para a cultura na cidade, o FIC em 2006. Mas acontece que o fórum, houve uma dispersão gradual do fórum e das próprias câmaras, né, e da própria CTAV na época, mas a CTAV foi a única das câmaras que não se dispersou totalmente, né.
seus agentes ali seguiram se encontrando mais formalmente ou mais informalmente, de alguma maneira, e, né, mantendo de alguma forma ali, mesmo que fosse né, o nome vivo, né, ali a intenção da organização viva, né. Então isso foi assim, foi caminhando dessa forma durante muito tempo, participando até de outros movimentos culturais da cidade, esses membros, até que em 2017 aí a gente considera aí a retomada, né, quando chega em um novo grupo que começa, né, a constituir a CTAV, a participar desses encontros, que dá uma encorpada novamente nesse encontro, né. Desse grupo aí fazem parte, por exemplo, o Danilo Dias de Freitas, né, a Fernanda Viana, a Tati, que eu não me lembro o sobrenome dela, a Rebeca, se lembrar o sobrenome da Tati, me dá um alô aqui. Mas, enfim, esse pessoal se aproxima do Lucas, né, e do Maurício, por exemplo, que já estavam ali desde o início, do Lucas Vega, e eles começam a, né, repensar a CTAV, entender como ela poderia ser fortalecida. E isso também, né, não à toa, acontece junto ali num contexto em que o Conselho Municipal de Política Cultural estava sendo formado, né? O Conselho é algo que está previsto no Sistema Nacional de Cultura brasileiro, né? Todas as cidades brasileiras deveriam formar os seus conselhos, né? Campinas foi uma das primeiras a fazer isso, né? A ter um conselho estruturado. E aí a Câmara fala, poxa, mas e agora, né? Esse novo conselho não necessariamente vai ter câmaras organizadas, né? Mas a CTAV, que já existe, vai fazer o quê com ela, né? Como que ela se relaciona com essa estrutura do conselho? Então, a partir desse momento, como não havia ali mais uma dependência formal, né? Como era no caso do fórum, a Câmara meio que tomou, né, vida própria ali, começou a seguir com as próprias pernas, e logo ali em 2018, né? Começou a organizar um evento justamente de preservação do cinema local, né, e do cinema regional, que é a Semana Amilar Alves, que em 2019, inclusive, né, por articulação desse grupo também, virou uma lei municipal. Então, é uma lei, né, que institui que a semana, na verdade, a lei institui que a Mostra Amilar Alves, né, tem uma confusão de nomes aí, que depois, se vocês quiserem, a gente vai falar um pouquinho mais, mas a Mostra Amilar Alves deve acontecer todos os anos, vou até baixar aqui, que eu acho que vale a pena passar aqui, né, todos os anos deve acontecer a Semana Amilar Alves, ou Mostra Amilar Alves, na última semana de maio, né, organizada pela CTAV, né. Isso é interessante, o fato disso estar previsto no calendário oficial, né, mas isso, por outro lado, a lei não determina nenhum tipo de dotação orçamentária para a realização deste evento, nem nenhum tipo de obrigação por parte da Secretaria de Cultura para a organização desse evento, então só está lá, está escrito na lei, e todo mundo acha muito interessante, muito legal, mas no fundo depende muito continua, né, dependendo somente da organização civil e da militância para a organização deste evento, que ocorre, então, consecutivamente desde 2018, que a gente depois pode falar um pouquinho deste evento, se for interessante. Muito bem, o que estava acontecendo aí também em 2017 era o Plano Municipal de Cultura, já estava ali, né, sendo elaborado, começou a ser elaborado por esse Conselho Municipal de Política Cultural, e ele vai ser lançado, né, um plano que também faz parte lá do Sistema Nacional de Cultura, a previsão desses planos municipais, né. Campinas faz um plano muito robusto, para alguns até robusto até demais, e lança esse plano em 2020, né. E aí a gente tem um terceiro momento que a gente considera aí, né, um fortalecimento da CTAV, que depois a gente pode entrar no detalhe, onde é realizado aí primeiro a organização, né, um pré-congresso, então começa a ser organizado o primeiro congresso de audiovisual da cidade, isso em 2021, o congresso acontece em 2022, e na sequência é aí celebrado o centenário do cinema de Campinas, em 2023, né, 100 anos de cinema, que coincide também com a Lei Paulo Gustavo, né, e aí outras coisas vieram, né, como agora uma comissão de estudos junto à Câmara dos Vereadores para a implementação de um sistema de salas de cinema na cidade. Recentemente nós elaboramos aqui um relatório sobre o FIC também, esse fundo de incentivo, onde descobrimos coisas interessantes, como por exemplo, em 20 anos de fundo de cultura municipal, ele só foi executado em 8 anos, então em 60% dos anos ele não foi executado, né? E aí tem várias pequenas, assim, como posso dizer, né, ilusões de fazer parecer que foi, mas não foi, e no fundo não foi, né? Então 60% das vezes não foi executado. Enfim, e aí várias outras ações que a CTAV vem desenvolvendo, mas depois a gente pode se aprofundar em cada uma delas. Vou passar a palavra aqui para não falar por tanto tempo. Eu acho que uma das coisas interessantes, né, nessa breve apresentação é que dá para sentir, né, como a CTAV
até falava isso com o Diego, né? Ela tem atribuições de uma secretaria, né? Ela tem o trabalho, né, e toda a dedicação de uma secretaria do audiovisual sem toda essa dotação, né, e outras estruturas, né, que uma secretaria ligada à própria pasta da cultura teria, né? Mas que revela acho que revela e mantém, né, todo um ecossistema, né? Como mesmo o Diego falou, né, de 2005 para cá, muitas dessas outras câmaras, elas foram se rearticulando, né, algumas foram, né, desaparecendo também, mas como a organização política da CETAV mantém ela viva, né, e eu acho que essa é uma das principais estruturas que faz a coisa, né, funcionar de maneira, né, completamente voluntária e acho que pelas pessoas realmente acreditarem que esse agrupamento, né, de pessoas consiga conquistar, né, alguns avanços, né, ainda que a duras penas, né, ainda que pequenos avanços, mas a gente tem avançado, né, por exemplo, isso que o Diego falou sobre a comissão de estudos de um complexo de cinema de Campinas é uma grande conquista, assim, né, de anos. Acho que, né, eu nem estava na CETAV quando isso começou a ser discutido, né, a ser levantado, e a coisa aí esfriava, voltava, mas que se ia acumulando, né, e que culminou finalmente, né, em um passo adiante, né. Não quer dizer que a coisa será concretizada, né, como mesmo o Diego fala, né, esse nome, o Fórum Permanente, né, as coisas, para elas serem permanentes, dependem, né, de muitos organismos, né, ainda mais em um setor que não é visto, né, nacionalmente, né, nem estadualmente, nem nas esferas municipais, como um setor estratégico, né, que mereça o mesmo trato que demais setores, né, do nosso país, que sim contam, né, com esse apoio estatal que a gente sabe que é essencial para alavancar qualquer área, né, dentro aí do nosso país. Mas eu acho que eu destaco ali, né, desse tempo que eu tenho acompanhado a CETAV, sempre que eu escuto as histórias, eu acho que ela mantém, né, essa presença pela sua composição política, né? A gente tem um estatuto, né, que ele foi aprovado, foi revisto, né, e como ele se cumpre também, como isso é importante, né? Ainda que não haja um CNPJ, né, existe, né, algumas estruturas organizacionais que são importantes, né, são, né, burocráticas, né, a gente leva, né, muitas reuniões para discutir esse tipo de coisa, mas isso também revela um compromisso, né, a largo prazo. E que tem a ver com essa manutenção, né, que a gente tem, né, essas pequenas vitóriazinhas, né, por exemplo, a Paulo Gustavo, um momento que a gente recebeu, né, uma emenda para fazer algumas ações, mas existe toda a pequena atividade, né, que é regar diariamente, né, e trabalhar nesses serviços que são quase invisíveis mesmo, né, que não tem toda essa, que não tem tanta pompa, mas que são essenciais para que a própria organização continue existindo, né, e acho que esse organismo de você se encontrar na cidade, né, e não se sentir só, né, que só você trabalha nisso, né, também abre outras maneiras de continuar na cidade, né, porque você de fato vai aumentando os seus vínculos, né, e eu acho que o CTAV, ela consegue aumentar esses vínculos entre as pessoas, né, de alguma forma. Beca, eu já vou até aproveitar, então eu vou, a partir disso que você falou sobre o vínculo com a cidade, as pessoas se encontrarem, esses organismos, a importância deles, eu vou fazer uma pergunta bem direta sobre como ele funciona. Como a CTAV está organizada hoje,
Qual é o formato? Ela é uma associação? Ela é apenas um coletivo informal? Vocês têm periodicidade de encontros? Qual periodicidade vocês se encontram? Se existe uma coordenação, se existe uma diretoria? Porque a gente vê aqui, né, que ela tem esse papel, ela surge a partir de uma demanda, de uma necessidade, né? E aí, dessa necessidade, vai se articulando a partir do próprio contexto, até que o próprio contexto faz com que ela se torne um organismo diferente daquele inicial. E como que está hoje essa CTAV? Como ela se organiza hoje? Vou começar aqui novamente, mas a Rebeca vai me ajudando aí, por favor. Veja só se melhorou. Eu estou tentando falar um pouquinho menos grave aqui também e falar um pouquinho mais alto, por favor, tá? Os intérpretes podem dar um alô aí, se está um pouquinho melhor. Então, assim, desde esse momento, né, em que a gente teve o Congresso Audiovisual, vou até colocar aqui a fotinha do Congresso, vou voltar aqui, só para vocês verem, aí a CTAV resolveu passar por esse fortalecimento que consiste justamente nisso, viu, Marcos? Assim, em como a gente se organiza melhor, né? Em como a gente se estrutura, né? Então, a gente saiu ali com algumas coisas desse congresso que eu acho que são importantes de serem colocadas, né? A gente teve todo um estudo na cidade ali, foram mais de 50 profissionais de Campinas que se reuniram para fazer um diagnóstico local, né? Entender o que a cidade precisava. E uma das coisas que a gente tirou desse diagnóstico foi justamente que é o tópico 1, a consolidação da estrutura organizativa da CTAV, né? Isso é muito importante, né? Porque senão o que acontece é que são pessoas que se gostam, pessoas que têm os mesmos interesses, que se encontram, mas ficam ali desarticuladas, né? Ficam ali desorganizadas, então a gente precisa ter um mínimo de organização. Então, como que a gente tentou consolidar essa estrutura organizativa, né? Deixa eu só... Aqui, ó. A gente fez um regimento para a CTAV, né, e isso também foi debatido coletivamente. Esse foi o primeiro passo, a gente entender ali justamente o que nós éramos, né, se nós iríamos, por exemplo, nos institucionalizar de alguma maneira, tendo ali um CNPJ, né, nos constituindo enquanto uma associação, né, uma cooperativa, algo assim, ou se nós continuaríamos como um coletivo, que foi essa decisão do grupo naquele momento, entendendo que a gente ainda não tinha ali forças e recursos para uma institucionalização, entendendo que institucionalizar também traz outros desafios que nós não estávamos preparados naquele momento, né? Exigiria recursos que nós não tínhamos naquele momento, então que a gente precisaria ali talvez fortalecer alguns outros passos antes, né? Nós também começamos a tentar conhecer melhor as pessoas que participavam. A CTAV sempre manteve um grupo de WhatsApp, um grupo que vem crescendo. Hoje, não me lembro agora quantos tem, mas vou chutar que sejam umas 300 pessoas no grupo, Rebeca, talvez. A última contagem aí, 200, 300 pessoas. E a gente precisava conhecer um pouco melhor essas pessoas, então a gente criou ali um cadastro de membros da CTAV, que foi bem importante, a gente passa para eles daqui a pouco. E a gente abriu ali, né, isso já estava previsto no regimento, a abertura de um processo eleitoral para a formação de um corpo executivo, né, constituído aí de 3 áreas, né, uma coordenadoria geral, que teria suas responsabilidades, uma coordenadoria de organização interna, que depois foi alterada para a coordenadoria de organização interna e memória, e uma coordenadoria de comunicação. Então, a partir desses 3 pilares, a gente entendeu que a gente poderia começar a ganhar corpo, ganhar forma e, quem sabe, futuramente, se organizar de uma outra maneira, né? Então, esse aqui é a ficha de inscrição de membros da CTAV, onde a gente, por exemplo, pôde ali aferir, né, quem estava participando, né? Então, a gente vê que são muitos profissionais da área que participam, né? Então, das 120 respostas que a gente teve ali em termos de membros cadastrados, né, que não é todo mundo que está no grupo, né? Às vezes no grupo participam outras pessoas só interessadas. Então, a gente tem ali, por exemplo, né, 80% profissionais e 20% de estudantes, né, hoje em dia. A gente, por exemplo, entende se as pessoas têm ou não DRT aqui na cidade, que é uma informação, né, relevante aí para outros voos, né, que a gente possa querer, participação em editais específicos e tudo mais. Então, a gente percebe que 70% desses profissionais ou estudantes que não têm DRT. A gente entende, por exemplo, habilidades que essas pessoas entendem que elas têm, né? Então, a gente também procurou medir essas habilidades, né? O que elas... Até para que elas possam também colaborar com as próprias atividades da CTAV, uma vez que é tudo militância, né? Quem que a gente pode chamar aí na hora de um aperto, né? Então, o que essas pessoas fazem efetivamente? Não são todas elas que conseguem participar das reuniões, então é interessante a gente ter um panorama aí do que a gente tem na cidade. A gente sabe que a estrutura de você poder falar, eu sou um roteirista, eu sou um diretor, eu sou um produtor, isso é muito difícil, né?
quando você não tem um ambiente propício a pagar suas contas com uma atividade só. Então, as pessoas estão fazendo cinema e todo o resto, né? Muitas outras coisas. Então, conhecer as habilidades foi algo que a gente entendeu que era importante. Então, e aqui eu acabei não colocando isso, mas até respondendo um pouco sua pergunta, Marcos, como que a gente resolveu se organizar, né, no atual momento, porque isso já mudou um pouquinho, tá? A gente tem reuniões bimestrais na CTAV, né? E qualquer membro também pode convocar uma reunião extraordinária para tratar de algum outro tema, né, que queira, nesse meio tempo, mas a gente tem aí por regimento reuniões bimestrais, a coordenadoria tem que fazer reuniões mais frequentes também, e nessas reuniões bimestrais a gente pode ali, né, qualquer um pode inscrever suas pautas, apresentar ali informes também, e é dessa forma que a gente se organiza na prática. E, então, nós, desde esse período, né, de 2024, né, ou seja, não, na verdade, 2022, foi o congresso, isso. Em 2023, a gente organizou a primeira eleição do corpo executivo, então a gente já teve um corpo executivo que é bianual, né, então ele executou suas atividades em 23 e 24, e ano passado nós tivemos uma nova eleição desse corpo executivo que está agora em vigência, que termina as atividades, né, no qual faz parte a Rebeca Ribeiro, que está aqui, o Rodrigo Dias, que também é um conhecido de muitos aqui, também envolvido com o Ensine. Eu, né, nós fazemos parte, nós três, da coordenadoria geral da CTAV, neste momento, estamos como coordenadores. Uma coordenadoria de comunicação que tem hoje o Hamilton Rosa Júnior como único membro, né, o Hamilton também é um cineasta de longa data, né, jornalista, crítico de cinema. Isso é uma coisa que depois a gente pode talvez entrar aí nas dificuldades, né. O que está previsto no regimento é que a gente tenha 3 membros em cada coordenadoria. Mas aqui a gente já pode ver aqui um problema, porque a coordenadoria de comunicação só tem um membro, né? E depois a gente pode falar, né, dos porquês e das consequências disso. E a coordenadoria de organização interna e memória, preciso corrigir aqui depois, hoje composta pela Cláudia Bortolato, que é uma cineasta aqui também, cineclubista de Campinas, muito ativa na cidade, e o Lucas Vega também, muito conhecido, de todos nós, né, que é um super-oitista, realizador audiovisual, né, educador. Então, essa é a composição da CTAV hoje. Bom, é isso. Acho que, não sei se faltou alguma coisa, Rebeca, por favor. Não, acho que quanto a isso foi bem completo, né, eu acho que eu tenho algumas suposições, né, por essas ausências, né, essas mesmas pessoas que sempre participam, né, que eu acho que é algo bem comum, né, dos nossos agrupamentos, né, por mais que o grupo seja farto e volumoso, as pessoas que participam continuam sendo as mesmas 20, né, as mesmas 30, e aí eu acho que tem a ver também com esse nosso tempo que a gente vive, né, vendo aqui as datas, né, de organização da CETAV, por exemplo, vai muito de encontro com as datas ali, né, que surgem também o ICINE, né, todo esse contexto, né, de maturação, da descentralização não nem dos recursos em si, né, mas acho que da esfera criativa mesmo do Estado, né, que começa a se deslocar, né, da capital e ir para diferentes outros centros, né, centros mais dispersos ali pelo Estado, mas que muito marcado ali, né, por essa mesma, por uma pouca quantidade de pessoas que estão ali organizando isso. Eu acho que tem a ver também com esse nosso tempo muito neoliberal, né, nessa questão tão individualizada, né, do estar no mundo e fazer a contramão, né, que é você se juntar com os outros, ao mesmo tempo em que, né, a própria estrutura econômica te impele a ser cada vez mais individual, né? Então, existe uma força, né, centrífuga em relação a esses movimentos, né? E aí, só para ressaltar realmente como essa questão do regimento é importante, né? A gente sabe que no ensino isso também foi importante, e na CETAV também para poder organizar essa estrutura e cumpri-la, né? Porque depois do congresso, né, onde eu tive uma participação ali, que saíram essas demandas, né? Acho que mais importante, né, do que a gente criar as demandas é conseguir também cumprir, né? Cumprir com elas, né, com todo o rigor que elas também, né,
exigem, é importante, e não só o rigor, né, mas a constância, né, porque às vezes a gente consegue erguer alguma coisa e depois disso se desarticula, né, e eu acho que, né, a gente chegar no nosso ritmo, né, para conseguir realizar os objetivos que a gente planteia, né, dentro dessa organização é importante para a própria estrutura e longevidade dela, né. É bem legal, pessoal. Bom, falamos um pouquinho sobre as motivações, surgimento, como é que a CTAB se organiza hoje. Antes da gente passar para uma próxima pergunta, que seria essas dificuldades, né? Vamos falar um pouquinho sobre a Mostra Semana Milar Alves e também sobre essa relação centenária do cinema em Campinas. Tá. Bom, quando a mostra surgiu, eu não estava aqui na cidade, mas quando eu voltei para a cidade, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu encontrei sobre cinema aqui foi a mostra Milar Alves, e que tinha essa periodicidade, né? Acho que eu voltei em 2020, então tinham alguns eventos online. Então, acho que foi possível, inclusive, pelo YouTube da CETAV, acho que esse foi um dos primeiros contatos, retomar essa questão que até então, para mim, né, era muito inexistente, né, aqui na cidade, justamente, né, por não existir, né. Antes da Semana Milar Alves não havia, né, um esforço sistemático na cidade, né, antes da CETAV, antes da Mostra Milar Alves, para poder fazer essa manutenção, essa difusão da memória, né, e acho que, além da CETAV, a pessoa que acho que mais deve ter feito isso foi o professor Carlos Roberto, né, com o estudo dele sobre a Hollywood, né, campineira ali nos anos 20, e desde então, a Câmara é a principal responsável por fazer essa difusão e essa preservação da memória, né? Ainda que haja, por exemplo, o Miss Campinas, que é uma outra instituição, a gente também sabe que ele tem as suas debilidades ali por uma questão da própria infraestrutura e, né, uma questão financeira e de gestão, né? Perfeito. E é isso, acho que é fundamental, assim, acho que a Semana Milar Alves, ela foi, de alguma forma, né, como a Rebeca bem colocou aí, este ponto de encontro, né, para que outras coisas, né, e esse núcleo de onde, né, as pessoas também puderam se esbarrar e daí partir para as demais ações, assim, né, foi uma excelente primeira ação pública da CTAV, né, vamos colocar dessa forma. E partindo dessa questão da preservação da memória, né, nós temos aí, muitas vezes, nem muitas vezes, né, vamos dizer assim, quase todas as vezes que a gente fala para um cidadão comum, ou mesmo um profissional do cinema, seja de Campinas ou de outras cidades, que Campinas tem uma história centenária, né, que é uma pioneira do cinema nacional, as pessoas não têm conhecimento sobre isso, né, e aí a gente vai descobrindo que outras várias cidades do interior também, né, são pioneiras em diversas frentes, né, do cinema, e ocupam esse lugar na história, né, e as pessoas não têm esse conhecimento, né, e aí a gente vai entendendo também politicamente que esse desconhecimento não é um desconhecimento, né, é um apagamento, e que esse apagamento é um projeto, né, uma vez que a gente não tem memória, a gente também não tem raiz, a gente também não tem como se sentir pertencente ao lugar onde a gente né, vive, né, o lugar que a gente ocupa, né, e a gente está sempre recomeçando, né, e até aqui, acho que vale colocar, né, que essas datas, né, elas não são coincidentes, a Rebeca bem pontuou, se a gente for pegar, né, esses momentos da CTAV, eles estão ali muito sintonizados com outras coisas, né, tem uma reverberação no ar, né, eu mesmo lá, então a CTAV surge em 2005, eu vim me aproximar da CTAV, a valer, no Congresso, então em 2021, né, pós-pandemia, né, mas em 2005 eu estava fazendo um documentário sobre a história do cinema da cidade, né, e nesse documentário nós temos ali, né, dois cineastas locais aqui também conhecidos de muitos, né, que é o Júlio Matos e a Coraci Ruiz, e eles falam ali, né, que a sensação que eles têm lá em 2005 é que o cinema de Campinas está sempre começando de novo, né, são vários ciclos que estão, né, terminando e começando,
Então, parece que está todo mundo tentando inventar a roda, é isso que eles falam um pouco, né? E eu acho que a CTAV, né, compreendendo a necessidade da gente entender que a gente não precisa começar de novo, né, que a gente pode olhar para a nossa história e aprender com ela, e a gente pode dar continuidade a isso, e isso nos faz mais fortes, né, ela então começa a investir. Aí uma outra figura muito importante para isso aqui é o Ramiro Rodrigues, né. O Ramiro está envolvido principalmente nesse momento aqui também de formação desse grupo, né, dessa retomada da CTAV, que também tem um trabalho de pesquisa importante, que também é um fundador do ICINE, né, e o Ramiro, ele sempre também trouxe muito essa questão, né, da gente entender, preservar e conhecer essa história. Bom, dito isto, o que a Semana Milar Alves faz, geralmente, né? Ela promove ali exibições de filmes históricos, né, filmes que muitas vezes as pessoas não assistiram, né, geralmente a Semana Milar Alves, ela tem um homenageado ou homenageada, né, que ali vai ser a figura de destaque com seus filmes, né, a programação às vezes vai girar em torno dessa pessoa, ou pelo menos ela vai ali receber, como aconteceu há alguns anos, né, algum tipo de homenagem mais formal, isso já aconteceu há alguns anos. Vou passar aqui um pouquinho do que a gente teve em algumas últimas semanas da Milar Alves, só para a gente dar uma olhada em termos de tema, e mais recentemente, inclusive, ela passou a ter temas, né? A gente ainda está muito num processo assim de amadurecer esse evento, como a Rebeca falou. Veja, a primeira que a Rebeca participou foi online, justamente por conta da pandemia, né? Foi aquele ano que todos os eventos meio que foram online, né? Mas depois disso, a gente retomou e tem feito, geralmente ocupando o MIS, depois não só o MIS Campinas, que é o Museu da Imagem e do Som. E então, por exemplo, a gente tem aqui na Semana Milar Alves, por exemplo, a gente já fez parte o próprio Congresso Audiovisual, né? A gente já colocou o próprio Congresso como parte dessa Semana Milar Alves, mas a gente tinha outras coisas, né? Então a gente tinha aqui, né, uma programação do Congresso, né? Mas a gente tinha ali a exibição nesse ano aqui especificamente, que foi 22. O homenageado foi o Maurício Capovilla, né? Que é um cineasta aqui de Valinhos, mas também atuou bastante em Campinas, né? O Maurício, ele tem uma produção que é nacional, né, filmes muito relevantes aí na nossa cinematografia. Então a gente passou aí alguns filmes do Maurício Capovilla, e a gente também tem sempre, por exemplo, oficinas, né, até pela presença do Maurício Squarize, né, do Núcleo de Cinema de Animação de Campinas. A gente tem sempre uma parceria muito interessante com eles, e a gente realiza aí oficinas, né. A gente também teve um lançamento de livro, aqui no caso o livro do Ramiro foi lançado em 22, justamente, né, então coincidiu ali. Então, os agentes locais também procuram, né, a CTAV para, às vezes, né, conciliar seus eventos com a CTAV e potencializá-los através disso. Então, muito interessante a gente ter um evento na cidade, né. É importante dizer que esse evento, ele é organizado, já foi organizado de diversas formas, né. Como a Rebeca falou, a gente teve um ano que a gente teve uma emenda, eu vou falar um pouquinho disso aqui, se for interessante. Mas em outros anos foi completamente na militância, com dinheiro do bolso mesmo, né, as pessoas se empenhando em realizar o evento para que ele não morra, né. Lógico que isso traz consequências, né, a gente tem que lidar com algumas decisões quando a gente faz sem recursos, né, e a gente depois pode falar disso, mas ele já foi organizado de diversas formas. Deixa eu só descer aqui um pouquinho, porque depois de 22 a gente teve justamente o centenário, né, do cinema, né. E para o centenário, né, a gente entendendo que a nossa Secretaria de Cultura, infelizmente, né, nossos representantes, né, eles não têm recursos, né, de todos os tipos, nem interesse em articular isso, a CTAV, evidentemente, entendeu que era fundamental e inescapável celebrar este ano, né. E aí, para isso, nós fizemos este selo, que virou, inclusive, um selo postal, né, em que a gente pôde, né, depois fazer uma homenagem para muitas pessoas. Mas, né, um vereador da cidade que participava, era muito próximo da CTAV, já, né, há anos atrás, participou do Congresso ativamente, inclusive, que era o Paulo Búfalo. Ele resolveu destinar aí uma emenda que se chama municipal, né, não sei como é que chama aqui, acho que uma emenda parlamentar, né, não me lembro exatamente o termo, uma emenda impositiva, é isso, uma emenda impositiva, no valor de R$100 mil. Então, no finalzinho de 2022, 2023 foi o primeiro ano que os municípios puderam, né, os vereadores do município puderam executar essas emendas. Metade das emendas vai diretamente para a saúde, a outra metade pode ser destinada, né, a diversos projetos, e ele colocou lá no Diário Oficial que ele estava destinando isso para a realização da Mostra Milar Alves e para a celebração do centenário do cinema, né. A gente já desconfiava, mas isso talvez tenha sido o maior problema de nossas vidas até então,
foi uma grande encrenca isso, porque, falando assim muito rapidamente, a Secretaria de Cultura não tinha a menor ideia de como executar essa verba. O próprio vereador, o gabinete também não tinha muita ideia das dificuldades que isso ia trazer. Nós, como somos um coletivo, nós não temos uma figura jurídica, nós nem podíamos receber essa emenda, no fim das contas, né? Então, nós tivemos que aí estudar a legislação nós mesmos, né? Nós tivemos que nós mesmos redigir inúmeros modelos de projeto para serem submetidos ao jurídico da prefeitura, para que, né, fosse, assim, aferido que o que a gente estava fazendo não feria nenhuma lei, para o nosso próprio bem, inclusive, e tentar operacionalizar isso, não ter recurso nenhum para fazer. É lógico, como a Rebeca falou, isso é um trabalho por si só, né? É um trabalho imenso, né? Que nos faz, inclusive, comprometer outros trabalhos. Mas, enfim, fato é que, né, sem entrar muito aqui na parte ruim, nós realizamos a Semana Miller Alves em, talvez, vamos chamar aqui, 2 partes, 3 partes, não sei, ela começou em 23 e terminou em 25, depois eu conto por quê, mas nós fizemos a primeira parte dela sem receber nenhuma verba, né? Então nós tivemos ali exibições, nós tivemos ali debates, nós tivemos ali uma homenagem, nós conseguimos, por exemplo, contato com netos e bisnetos desses pioneiros dos anos 20 do século passado, nós conseguimos localizá-los e a gente entregou uma homenagem para eles, assim, foi um momento muito, muito legal, assim, muito bacana mesmo. Estão aqui algumas fotinhas desse ano, aqui os nossos troféuzinhos que a gente fez para dar para eles aqui, celebrando o centenário. O próprio Núcleo de Animação realizou uma oficina também, né? Nós fizemos workshops animando os 100 anos aqui, né? E trilhando os 100 anos, onde a gente começou, isso foi muito importante, a reunir um material de pesquisa ainda mais profundo sobre esse centenário, né? Nós tínhamos, então, ali, como base disso, a pesquisa do professor Carlos Roberto de Souza, que a Rebeca citou aqui, né? Que ele fez uma dissertação dos anos 70 ainda, sobre o cinema dos anos 20 em Campinas. Nós tínhamos a coletânea ali do Ramiro, né? Organizado pelo Ramiro, que também traz ali muitas informações e artigos contemporâneos sobre vários desses momentos do centenário, mas nós ainda não tínhamos ali, então a gente tinha esse trabalho dos anos 20, um compilado do Ramiro, mas a gente não tinha isso sistematizado, né? Então a gente organiza esses workshops como uma forma de sistematizar esse conhecimento. Então aqui temos algumas fotos das oficinas, inclusive recomendo quem estiver por Campinas, estiver rolando uma oficina do Núcleo, participe, porque elas são sempre muito legais, vale a pena participar, e elas sempre geram um filme, então é muito bacana que você faz ali um filme, né? Foi muito legal isso aqui, por sinal. E nós tivemos também esse ciclo de workshops sobre o centenário, né? Nós trouxemos aí algumas pessoas que tinham trabalhos acadêmicos, pesquisas sobre, às vezes, né, trechos específicos, e elas apresentaram ali esse ciclo de workshop, que inclusive, né, tinha ali certificadinho, né, bonitinho para as pessoas que participaram. Mas até como contrapartida para recebimento desses recursos da Semana Miller Alves, nós tivemos e quisemos fazer um material digital online sobre esse centenário, que eu já deixo aqui para vocês. Um material gratuito, que aí é como se fosse uma página por década, vai? Mais ou menos isso, onde a gente dá um passadão ali, uma introdução, né, digital para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a história do cinema de Campinas. Então está aqui esse material, tem ele tanto em formato de PDF quanto em formato de livretinho, assim, que você vai passando as páginas, é bonitinho, é legal de ver. E nós também propusemos ali uma exposição sobre os 100 anos de cinema. Volto nisso aqui depois, se for interessante, sobre a exposição. A gente também, nesse caso aí, com esses 100 mil reais, a gente promoveu o lançamento do livro do professor Roberto, que era uma tese, virou um livro neste ano, e nós organizamos um lançamento aqui em Campinas, os selinhos aqui que eu falei, os selos postais, né, camisetas, enfim, outros materiais aí, canequinha, fizemos outras coisas legais aí para marcar esse centenário, né. E, do ponto de vista até da transparência, né, todos esses 100 mil reais, como nós somos um coletivo, nós procuramos divulgar, né, periodicamente, tanto em nossas reuniões como online. Nós temos aí, né, tivemos uma preocupação, isso está disponível nas nossas páginas até hoje, cada centavo que a gente gastou, onde nós gastamos, mesmo que não houvesse nenhum tipo de obrigação, as emendas, elas têm essa característica, né, uma vez que elas finalmente chegam ao seu destino, se elas chegam ao seu destino, acabou, né, foi. Ainda assim, a gente, por responsabilidade, a gente fez todo um demonstrativo, né, de como a gente investiu esse valor,
E a gente fez esse valor render muito, tanto que com esse valor também, né, o que sobrou disso tudo aqui que a gente viu, a gente também realizou a Semana Milaraus do ano seguinte, né, 24, que a gente teve aí como temas pioneiras do cinema de Campinas, até porque a gente entendeu que, fazendo essa pesquisa, de repente, olha só que coincidência, parecia que só homens tinham feito cinema em Campinas até muito tempo, né, e evidentemente que isso é uma incorreção histórica, então a gente tratou um pouco disso nesse evento aqui de 24, e com o finalzinho desse dia, finalzinho mesmo assim, né, os R$200 que sobraram, a gente ainda usou isso aí para fazer a Semana Millar Alves de 2025, né, que a gente teve como tema aí preservar um futuro, e novamente aí a gente tem atividades, né, como exibições de filmes, debates, né, a gente teve aqui uma medalha, né, para os funcionários do MIS, porque coincidiu com o cinquentenário do MIS Campinas, né, enfim, debates, aí a gente teve também uma exibição dos filmes que a gente fez para a exposição, que a gente fez aí, a gente conseguiu levantar curtas-metragens de 80 desses 100 anos, né, e isso está na exposição, a gente fez uma maratona desses filmes, que foi bem legal também. Enfim, isso tem uma repercussão na imprensa, e aí o movimento vai ganhando corpo, né, tudo isso para dizer que isso vai, de alguma forma, consolidando, né, em volta deste evento, isso, de alguma forma, né, vai trazendo pessoas, isso vai sendo mais conhecido na cidade, nosso diálogo com a secretaria já muda um pouco, não resolve nada, é importante dizer isso, né, desde já, mas, com certeza, potencializa as nossas ações, sempre com o envolvimento de muita gente, né, eu quis colocar aqui esse slide aqui de quem colaborou, né, neste ano, porque foi o ano que a gente voltou a não ter recursos, né, 25, né, no máximo a gente tinha um recurso ali do cafezinho, né, e ainda assim a gente tem sempre muita gente que se envolve, que participa, que às vezes nem consegue participar das reuniões, mas faz questão de estar presente, né, nesse momento aí da celebração da nossa história, e isso é sempre muito legal. Desculpe se me estendi um pouquinho na resposta. Não, excelente. A gente o bom da gente estar também nesse bate-papo mais informal é que a gente pode também gastar o tempo que for necessário também. E muito legal, assim, você até falou do MIS, né, do cinquentenário do MIS do ano passado, que coincide, inclusive, com o do Núcleo de Animação de Campinas, que é a nossa próxima consultoria. A gente vai conversar com o Mal na nossa terceira consultoria, para também ouvir um pouco dessa história que a gente sabe da importância do Mal e do Wilson para a história do cinema, não só de Campinas, mas também do interior. E como você já falou um pouco das dificuldades enfrentadas, né, a nossa primeira consultoria foi com o Gui Xavier, com o Polo Audiovisual do Velho Oeste, e acabam tendo muitas confluências, assim, né, sobretudo nessa relação de, em momentos a gente tem mais pessoas envolvidas, às vezes a gente tem menos, às vezes a gente tem a possibilidade de fazer, a gente tem verbas e fomento para poder fazer as coisas, às vezes não, e é sempre essa relação, né, de como lidar com esses contextos, com essas conjunturas, de que forma a gente consegue ir lidando, né, com todas essas dificuldades que vão aparecendo, porque além desses organismos, desses coletivos, dessas associações, a gente tem toda a nossa vida, né, e a gente sabe que muitas vezes a gente lida com esses espaços de forma mais militante do que profissional. É quase que realmente uma doação de esforço e tempo de trabalho para que elas continuem vivas, mas também porque a gente entende muito da importância delas continuarem existindo, que a gente sabe que se elas não existem, os contextos vão ser muito mais desfavoráveis para a gente, profissionalmente, não só profissionalmente, mas aí no caso do CTP, do resgate da memória, da preservação dessa memória e da manutenção dessas atividades, né? Mas a gente, passando as dificuldades, a gente sempre está envolvido nesses organismos porque a gente tem um olhar de futuro, né? E a gente sempre pensa que esses organismos, eles estão organizando não apenas o presente, mas estão organizando o futuro. E aí, eu queria falar um pouquinho de vocês falassem um pouquinho sobre essas perspectivas de futuro, sobre na cidade de Campinas, mas também da CTAV, já retomando uma coisa que vocês falaram lá no começo, que é esse novo movimento que surgiu em Campinas, que é com relação ao complexo, né, o sistema de salas públicas de cinema, que a gente sabe a importância disso quando a gente fala de exibição de cinema brasileiro independente,
né, qual a gente tem uma rede que foi totalmente desmontada nas últimas 2, 3 décadas, e a gente tem hoje complexos que são basicamente de exibição do cinema estrangeiro, do cinema hollywoodiano, e aí linkar essas duas questões. O olhar de futuro, já olhando para esse movimento também que a CTAV vem encabeçando, que é o sistema de salas de cinema pública de Campinas. Eu acho que para esse ano, né? Eu não sei se vocês me escutam bem agora, mas a equipe de gás acabou de abrir um buraco, está abrindo, né? Um buraco multitudinário ali na rua, e talvez vocês estejam ouvindo aí no fundo umas máquinas. Mas se vocês me escutam bem, eu consigo falar aqui, competindo com elas. E eu acho que para esse ano a gente tem 2 agendas, né? A Semana Millar Alves e o 2º Congresso Audiovisual, né? E ao final do ano a gente deve ter eleições, né? Acho que é esse ano, né? É esse ano. Acho que a gente tem essas 3 agendas, né? E aí eu acho que como uma continuação, eu acho que os passos seguintes, né, dessa questão do complexo, né? Que não sei também quais são, né? Já que o estudo por si só, ele não desemboca, né? Poderia ser, né? Mas ele não desemboca já, então vamos levantar o negócio, né? E a gente sabe que não é assim, né? Mas para esse ano a gente tem essas três agendas, e acho que esse quarto adendo a ser decidido, né? É isso, né? Você falar sobre o futuro exige outras coisas, né? A gente entra no campo aqui um pouco, né, do que mistura o que a gente gostaria, né, com aquilo que a gente sabe que precisa, com, assim, talvez uma certa, assim, noção de realidade do que a gente entende que possivelmente não vai dar certo ou vai dar certo, né? E a gente tenta equilibrar tudo isso para sair alguma coisa aqui quando a gente fala de futuro, né? Eu até vou puxar um pouquinho também, Marcos, assim, sobre a sua pergunta lá no início dela, né, que você fala assim, esses momentos de flutuação, como que vocês lidam com eles também, porque eu acho que isso realmente é um gancho importante, assim, para a gente falar do futuro, né? Porque eu acho que você escolheu bem, assim, a palavra lidar com eles, né? Porque a gente lida com as coisas, com aquilo que a gente tem no momento, né? E às vezes lidar só o que sobra no momento, assim, é o não desistir mesmo, assim, porque muitas vezes vamos, né, falar que você fala assim, não, gente, de verdade, assim, não dá, porque a gente às vezes vê os slides, né, vê tudo acontecendo e não consegue, a não ser que você já esteja vivendo isso, e cada um em suas experiências, né, cada um nas suas militâncias, né, às vezes você não tem muito a dimensão realmente, sim, do esforço, dos sacrifícios que são feitos para que esse entendimento que você colocou, Marcos, de que ruim com isso, mas ainda pior sem isso, né? Para que a gente siga adiante, assim, você realmente muitas pessoas têm que fazer muitos sacrifícios, né? Então, muitas vezes o que você pode fazer, o lidar com, é simplesmente respirar fundo e falar assim, não, eu vou mais um dia, né? Até que as coisas melhorem, né? Se não vai ser hoje, quem sabe amanhã, e tenha mais gente colaborando, e você vai mais um dia por esse entendimento dessa força coletiva, né? Esse entendimento da nossa despolitização histórica, né? A gente começa ali em 2005, não é à toa, né? Isso também vem aí na esteira de um movimento nacional e talvez até global, né? Onde a gente entende ali que houve ali entre os anos 80 e 90, né? O final de uma coisa que foi realmente um esvaziamento desses espaços políticos, né? Mais coletivos, e algumas pessoas ali percebendo esse vácuo, né, percebendo que havia um buraco enorme foi formado, elas tentam meio que na unha, né, criar algum tipo de organização, né? Então, a forma como a gente lida com isso entendendo ver se tem alguém do seu lado que possa segurar a sua mão naquele momento, para você não estar sozinho, né, e às vezes é disso que você precisa, alguém que te dê um apoio, falar, não, vamos lá, né, e às vezes você vai ter 2 pessoas, né, seguindo adiante, e às vezes você vê um evento lindo acontecendo com 30 pessoas, trabalhando de graça, e às vezes, de repente, você tem um recurso, né, e não importa o trabalho que foi para consegui-lo, mas você vê como aquilo potencializa o seu evento, né, como aquilo não potencializa o evento enquanto só
assim, algo vazio, né, mas como tudo aquilo que você pensou para, né, enquanto aquele evento taticamente começa a reverberar anos depois, né. Eu acho que o fato da gente ter esse bate-papo aqui é um pouco isso também, né, esse entendimento de que as nossas ações, elas seguem, né, elas acontecem e vão indo, né, e isso é importante. Bom, tentando responder um pouquinho isso. E aí, voltando aqui para o gancho da Rebeca, né, a Rebeca bem colocou, e a gente tem uma agenda, né, esse ano a cumprir, um desafio enorme, né, que é mais uma Mostra Miller Alves, né, que está lá na lei. Eu não sei o que acontece se a gente não cumprir a lei, inclusive, né, quando a gente não cumpre a lei, a gente vai preso, é isso que acontece quando a gente não cumpre a lei? Porque está na lei, não sei, espero que eu não vá preso se eu não fizer a Segunda Miller Alves esse ano aí. Mas, dito isso, a gente ainda tem um segundo congresso, coisa que a gente mesmo inventou para a cabeça, a gente estabeleceu que os congressos, eles são a cada 4 anos, né, ocorrem a cada 4 anos, e já passou 4 anos, assustadoramente, então a gente também vem, né, pensando em como colocar isso de pé, e até já entro nisso, e a gente tem eleições nossas, né, porque a nossa gestão termina esse ano, então a gente vai ter que organizar essas eleições para uma próxima gestão. Isso já deveria ser tarefa suficiente, mas ainda tem todos os outros atravessamentos, como, por exemplo, a comissão de estudos, né. Eu acho que vale aqui, Rebeca, talvez falar só um pouquinho sobre esses eventos, pode ser, pessoal, sem falar o que a gente imagina sobre cada um deles, assim, falando de futuro, né, rapidamente. A mostra / Semana Miller Alves, né, e é realmente essa confusão, porque ela em alguns momentos foi chamada de semana e em outros momentos foi chamada de mostra. O que a gente pretende com ela esse ano, né, é que, primeiro assim, talvez deixá-la um pouco mais específica, porque Mostra Miller Alves mal diz alguma coisa, do ponto de vista da divulgação mesmo, né? Mal diz alguma coisa para nós mesmos, que sabemos quem foi o tal do Miller Alves, né? Mas às vezes diz muito pouco, e se ele se pretende um evento maior público, né, as pessoas precisam entender que é uma Mostra Miller Alves de cinema, para dizer o mínimo, né? Então, isso é uma das coisas que está no radar, assim, a gente consolidar um pouquinho mais o formato desse evento. E o congresso, da outra vez, a gente teve 1 ano de preparação para esse congresso, né? A gente começou a preparar ele em 21 para realizá-lo em 22. A gente entende que, desde então, a gente vem preparando o próximo, né? Tem todo um amadurecimento que vai ser feito, mas ainda assim a gente sabe que para realizar esses eventos sem recursos, torna tudo muito, muito, muito mais difícil, né? Então, no ano passado, a gente procurou formas de financiar, né? A gente se dedicou a procurar formas de financiar esses recursos. Eu vou passar aqui rapidamente por elas, porque pode ser relevante. Desculpa que eu cliquei no slide errado aqui. Peraí, deixa eu encontrar. Isso aqui é a comissão de estudos. Ali tem uma coisa que depois eu não falei sobre nossas reuniões, né? É que as nossas reuniões, vou fazer um rápido parênteses aqui, só para voltar no assunto anterior, uma conversa meio fora de ordem, que a gente tem agora exibições nas nossas reuniões da CTAV, né? Desde esse ano passado aí, essa nova gestão entendeu que a gente faz exibições, e isso tem sido muito legal, assim. Então, só porque eu passei pelo slide aqui e ele tá fácil, a gente exibiu aí, e vale a pena dizer, até porque são filmes aqui de conhecidos, né? A gente exibiu o Robôs, né? A gente exibiu um filme aqui de um realizador aqui, inclusive o realizador desse filme organizou um festival em Sumaré, uma cidade vizinha aqui nossa, A Cura dos Corpos, que é o Diego Trevisan. A gente exibiu aí em primeiríssima mão um corte ainda não finalizado, foi uma experiência muito legal também, a gente exibia aí, né, um corte ainda não finalizado, né, e um cineasta maduro o suficiente para ouvir o que as pessoas têm para dizer ali, né, as coisas boas e as ruins, que foi esse filme aqui, ó, Máximos Marcos Mínimos, foi exibido aqui também, foi muito legal. Nós exibimos aqui, Hoje Não, também foi a última exibição do ano passado aqui, da Cláudia Garcia, uma estreante aí do Cinema de Campinas, enfim. Mas enfim, voltamos aqui para o 2026 e além. Então, a gente procurou, no ano passado, formas de financiar, né, esse evento. E aí a gente redigiu um projeto, porque um dos vereadores aqui da cidade, o Wagner Romão, ele lançou uma espécie de edital para distribuir as emendas dele, né? Para além disso, a própria Secretaria de Cultura montou aqui uma espécie de slides que foram distribuídos para os vereadores, para que os vereadores tivessem conhecimento dos projetos relacionados à cultura. Foi uma iniciativa de alguns servidores e também de agentes, né, da cultura junto com a Secretaria. Distribuiu isso para os vereadores, para falar, olha, gente, esses são os projetos da cultura que a gente apoia, tem uma relação, tem um histórico. Uma outra vereadora aqui, a Mariana Conte, também
lançou um processo parecido, né? Esse aqui é o do Wagner Romão, né? E então nós redigimos esse projeto Campinas Território de Cinema, que incluía justamente a realização dos 2 eventos, né? Tanto a Semana Milaraus desse ano, quanto o Congresso, né? Entendendo isso como uma grande ação de fortalecimento. Uma das críticas que nós mesmos fazemos ao outro Congresso, né? Crítica construtiva, até porque a gente não tinha como ter feito diferente, é que ainda foi um Congresso muito centralizado, né? É um Congresso que a gente não conseguiu chegar na periferia, não conseguiu, né, falar com outros agentes que não aqueles que são um pouco mais privilegiados em fazer o cinema nas regiões centrais. Então, esse a gente queria descentralizar um pouco, então isso também com a ajuda do próprio Ramiro Rodrigues, que hoje é um servidor público da prefeitura, né, ele trabalha na secretaria, não na de cultura, mas na de gestão de pessoas, se não me engano. O Ramiro também, né, falou, olha, seria legal também a gente talvez tentar isso, né, então o Ramiro também colaborou um pouco com a escrita desse projeto, e submetemos o projeto para... fizemos uma campanha, que foi algo também interessante, né, algo que a gente ainda não tinha mobilizado, uma campanha, né, para votos, o que também nos força a falar com outras pessoas, né, e tivemos aí um total de 177 votos, que parecia até interessante, mas aí a gente entende que as demandas e as carências da cidade são imensas, né, a gente já entende, a gente já sabe disso, mas né, fica mais uma vez comprovado. Então, por exemplo, né, os vencedores aqui tiveram mais de 1.000 votos, né. Então, a gente ficou, né, foram muitos inscritos, né, 53 candidatos, a gente foi na 20ª posição, então a gente não teve retorno de nenhuma dessas iniciativas aqui de financiamento. Então, no momento, nós estamos para realizar esses eventos na militância mesmo. Vamos ver como é que isso segue, né? E o que mais que nós temos para dizer aqui? A comissão de estudos, é importante falar disso. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que ela está aqui um pouquinho antes, ó, comissão de estudos. Então, como se deu isso aqui, gente? Isso aqui, quando a gente sair lá do Congresso, né, a gente entende que, se pegar lá a nossa lista de tarefas do Congresso, a gente fez um documento, né, são 7 ações mais emergenciais, né? O número 1 era fortalecimento da própria CTAV, mas tinha ali também né, a execução, de alguma forma, de uma sala pública de cinema na cidade, né? Entendendo que não é possível que uma cidade desse porte não tenha uma sala de cinema fora dos shoppings, né? Seja ela pública ou privada, né? Se ela tivesse uma sala no centro, mesmo que privada, já seria alguma coisa, né? No sentido de ser um pouco mais democrática, né? Mas, evidentemente, a gente não vai lutar por uma sala privada, a gente, né? Então, entendeu ali que nossa luta deveria ser por uma sala pública, né? Em algum dos sistemas. E desde então lá, desde 2022, a CTAV, de diversas formas, tenta colocar isso de pé, né? E depois de entender que isso não estava na pauta da Secretaria de Cultura, né? Não havia ali interesse político de fazer isso naquele momento, explícito, inclusive, a gente começou, então, a tentar outros caminhos, como, por exemplo, via Câmara dos Vereadores, e entendendo também que colocar um cinema de pé, um cinema público, exigia conhecimentos que a gente não tinha. Então, a gente precisava de uma experiência, né, assim, de uma troca de experiências, mais ou menos o que vocês estão fazendo aqui, né? Só que, para isso, a gente não teria recursos próprios, né? Porque a gente precisaria sair da cidade, né? A gente precisaria também de um tempo dedicado a isso, então a gente precisaria de recursos para isso. Nós tentamos ainda usar parte daquela verba lá do vereador, né, para isso, mas nós não conseguimos executar isso via Secretaria de Cultura, porque mesmo que a verba seja para um evento específico, isso é operacionalizado pela Secretaria de Cultura, e como não há vontade política, isso não tinha como acontecer. O vereador que nos apoiava anteriormente, que era o Paulo Búfalo, ele não foi reeleito, infelizmente, né? Nós tínhamos esse projeto dessa comissão de estudos, mas o vereador que foi eleito para essa gestão, né, que é o Paulo Búfalo, ele resolveu encampar esse projeto e levou muito a sério, levou adiante, e colocou de pé, então, esse projeto da comissão de estudos. E foi muito interessante, inclusive, assim, quem quiser, recomendo, deixa eu só chegar aqui no slide, foram muitas reuniões, tá? E aí a gente participou, nós participamos ativamente, vários membros do CTAV participaram ativamente, né? Ouvindo, colaborando, questionando, provocando, né? Criticando o processo, né? E todas as reuniões estão disponíveis no canal da TV Câmara de Campinas e estão compiladas no nosso Linktree. Então tem lá uma playlistzinha assim. Sim, vale a pena dar uma passadinha quem tiver com essa vontade de implementar, né, em suas cidades, porque tem coisas muito legais, eu acho que todas as experiências são válidas, né?
Às vezes trocar um filme ruim da Netflix vale a pena aqui por né, bota na velocidade 2 aí, vai caçando momentos legais. E se precisarem também de recomendações dos momentos interessantes também, a gente pode dar, tem muito material, né, para assistir. E disso, como a Rebeca falou, a gente tinha muita preocupação de que isso ficasse só por isso mesmo, né? Porque como não há essa vontade política dessa gestão, né, da secretaria, né, de colocar esse projeto de pé, a gente entendia que, poxa, legal, vai fazer o estudo e aí vira o quê, né? Então, a gente, ali também houve uma batalha para que esse projeto virasse algo no final. E ali, por recomendação do próprio vereador, o que aconteceu é que virou ali, né, não só um relatório, né, bem robusto, que também pode ser acessado. Essa apresentação aqui eu posso deixar disponível para vocês, dá para acessar ela por aqui, também está nas nossas redes sociais, mas virou também um projeto de lei ordinária para a instituição do Cinecamp, né, que seria aí, então, um sistema municipal de cinema, que incluiria tanto uma rede exibidora, aí vamos dividi-la aí em duas frentes, né, uma rede exibidora que utiliza espaços públicos, né, e capacitar esses espaços públicos a exibir filmes, sejam escolas, sejam outros tipos de organismos da Secretaria da cidade, seja também aí, né, efetivamente uma sala ou mais salas de cinema públicas na cidade, né. E além disso, uma comissão fílmica, coisa que Campinas não tem, estava lá na nossa lista de 7 pontos também, a gente vinha ali tentando, de alguma forma, colocar isso de pé. Então, esse projeto de lei, para alguns também é um problema, e pode realmente ser, mas ele contém tudo, né? Então, assim, a gente sai ali de um estudo para uma sala de cinema, né, e chega num projeto de lei que não, se botar isso aqui de pé, que é isso, né? Desculpe Rio Preto, mas Campinas vai ser um grande polo cinema mundial, né? Se a gente conseguir colocar tudo de pé, né? Mas, de qualquer forma, é muito interessante, assim, o projeto também, acho que vale, né, se alguém tiver curiosidade, dar uma lidinha, né? Então, como eu falei ali, né, essa rede Cinecamp, né, de exibição, que também inclui os cineclubes, né, os cineclubistas participaram ativamente também. Campinas tem um movimento cineclubista muito forte, né, só no MIS hoje, né, no MIS, são mais de 25 cineclubes ativos, né, então você tem programação todo dia de cinema no MIS, né, é muito interessante, assim, dos temas mais diversos, e ainda temos cineclubes em outras áreas da cidade, né, então são muitos cineclubistas. Então, eles participaram também desse debate, né, porque eles já são espaços de exibição, de alguma forma. A Campinas Film Commission, aí, né, ou seria, né, a Comissão Fílmica da cidade, e aí também faz parte do inventário da memória cinematográfica, que seria uma forma aí, né, de consolidar, não na sociedade civil, porque isso está muito na nossa mão, né, essa preservação dessa memória, mas, de alguma forma, né, que a cidade se responsabilize por esse patrimônio cinematográfico. Então, isso tudo está nesse projeto, que é interessante. Isso já foi apresentado, por exemplo, na Comissão Permanente de Cultura né, da Câmara dos Vereadores, já foi apresentado lá para eles, e agora tem sido aí nosso papel fazer um acompanhamento desse projeto de lei, né, de maneira que ele ande. E o que eu posso dizer para vocês, uma reunião aí do dia 20 de dezembro, estávamos lá na Câmara, até agora não andou muito, não, né? O presidente da Câmara carimbou, ploft, mas depois ele está meio parado, aí entra o final do ano, agora é um ano de eleição, então a gente já, né? Então vai depender muito de uma ação nossa grande, de estar cercando, conversando, e aí entra, acho que esse papel que é importante dizer da CTAV, né? Porque a CTAV, ela poderia ser, por exemplo, uma reunião de profissionais, né, para a produção de filmes, né? Coisa que a gente não que a gente já não tenha debatido e que a gente não quisesse, ou que a gente não tenha tentado cada vez mais fazer filmes juntos, né? A gente tem tentado e querido muito. Mas a gente entendeu que sem um cenário, sem um ambiente propício, né, para o desenvolvimento desse cinema, mesmo essas atitudes, né, essas atividades coletivas, elas meio que morrem na praia, né? A gente sabe que a gente vai fazer um esforço enorme para fazer um filme, todo mundo que já fez um filme sabe como é, e aí acabou, né? Porque não vai ter onde passar esse filme aqui, né, em condições adequadas, a gente não vai ter, possivelmente, um sistema que preveja a realização, mas também a distribuição adequada desse filme. A gente também não vai ter aí um sistema que preveja a formação de público, mas também a formação de profissionais que deem conta de um amadurecimento, de um fortalecimento, né? Imagino que vocês pensaram o polo também em função dessas questões, né? De todas essas frentes que o audiovisual tem, né, como específicos, assim, da sua atividade. Então, entendendo isso, a gente entende que há uma atuação política, né,
que ela não pode deixar de acontecer. E aí, talvez para encerrar minha fala aqui, também falei muito novamente, eu acho que para o futuro, e isso estava previsto de alguma forma nesse projeto Campinas Territórios de Cinema, a gente percebe que a gente precisa de alguma forma reverter essa despolitização, né? A gente precisa, talvez, de algo que a gente não conseguiu fazer, que é educação política mesmo, né? As pessoas precisam entender, como o Marcos bem colocou na fala dele anterior, como não é só assim relevante, como é necessário, né? Como é indispensável, é fundamental, né? É condicional que a gente tenha um envolvimento político, né? Nós, enquanto cidadãos, enquanto cineastas, né? Enquanto esses seres políticos, porque se a gente não entende isso, a gente realmente fica muito a ver navios, né? Então, eu acho que faz parte um pouco, talvez, né, dessa nossa intenção para o futuro, essa politização, sabe, dos nossos agentes, né? Não só pela boa vontade, não só pela paixão, né, não só pelos interesses individuais e coletivos, mas também por essa consciência política do nosso papel e da nossa força enquanto agentes políticos e não só cinematográficos. Eu me lembrei de uma coisa, aproveitando agora que surgiu uma janela de silêncio aqui na rua, mas como a CETAV ela consegue estar presente em muitos organismos, em muitas áreas da cidade. Então a gente tem uma presença, né, muito constante na sociedade civil, mas também junto ao executivo e também ao legislativo, que eu acho que são presenças importantes, né, para você conseguir realmente cercá-los. Não há outro nome que não cercá-los por todos os lados, né? E como, né, apesar disso não de você... Eu me lembrei muito de algo que surge no ICINE, né? O que eu ganho fazendo parte do ICINE? Nada, né? Isso aqui não é um plano de benefícios, né? Se você quer algo assim, você pode assinar um programa de vinhos, né? Algo do Boticário, algo assim te dá benefícios, né? Aqui não é isso, né? A gente está falando, né, de uma organização política, né? Você não vai ganhar uma caneca, né? Mas você está presente, você garante, ou você pelo menos consegue direcionar algumas ações, né? Isso me lembrou muito a Paulo Gustavo, porque eu acompanhei a elaboração dos editais, e se a CETAV não tivesse se organizado e realmente, né, discutido abertamente em inúmeras reuniões, um formato assim de como seria uma proposta, né? Não é que a CETAV estava dizendo tem que ser assim, mas olha, a gente deixou aqui uma proposta, né, baseada em outros editais, baseada em conversas com os realizadores, e enviou esse documento para esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho levou isso adiante, assim. Eu acho que se ele foi alterado em 5%, né? Diferente de outras áreas que não tiveram essa mesma capacidade de articulação, de dedicação realmente, e aí, então, esse pequeno grupo fez as suas decisões ali baseado no tempo, na falta de estrutura, né, de uma série de situações, né? Então, eu queria ressaltar também essa importância, né? Realmente pode ser decisivo em algumas decisões, né? A gente nunca é levado em conta, né? A gente nunca consegue ser ouvido, mas acho que a persistência ela precisa ser realmente uma constante, né? Nessas atuações, e de fato cercar todas as esferas de presença que for possível, né? Que esse grupo puder estar, né? Dentro da sociedade civil, mas também ali com o executivo e o legislativo, seja realmente de qual esfera política a gente esteja falando, que estejam ocupando esses lugares que são realmente importantes, né? Acho que uma outra coisa que eu acho muito muito fundamental mesmo é a transparência em relação a decisões, em relação a tudo que envolver realmente dinheiro, né? Deixar isso o mais transparente possível, para que haja essa confiança, né? Para que realmente não haja brechas, né? Para que seja possível desarticular o movimento através disso, né? Porque realmente é muito fácil, através de alguma entrada de dinheiro e alguma distribuição de dinheiro que alguém se sentiu, né, lesado, começar campanhas de difamações, né? Então acho que a transparência ela ajuda o movimento a se fortalecer e se tornar realmente assim
impossível de ser questionado nesse âmbito, né? Que a gente sabe que ele é muito moral, né? E importante que seja transparente também, né? Não que, né, não seja. Então, acho que essa presença política e essa transparência, acho que são duas coisas muito fundamentais, né? E aí uma terceira que eu fiquei pensando, né, que esses movimentos são como uma tamareira, né? Aquela analogia, né, de que uma tamareira demora 200 anos para dar uma tâmara, né? Mas eu não estou plantando uma tamareira para comer essa tâmara, né? Eu estou pelo que vem em torno dela, né? Uma tamareira pode me dar uma sombra, pode me trazer, né, um novo ecossistema ali por perto, né? Então, acho que, para além do que se pode ganhar, né, as intenções que a gente se coloca nisso, eu acho que, em primeiro lugar, precisa ser realmente essa chamada política mesmo, que é o que esse grupo se propõe, com todos os seus percalços, né? Até na última Semana Milarables eu fiquei ponderando muito por que a gente faz esse evento para a cidade que ignora isso, né? E aí, ponderando muito com o Diego, né, eu realmente tive a conclusão que sim, a gente faz esse evento que não é para a secretaria, né, não é para outra coisa que não um compromisso, né, realmente um compromisso político com o que a gente considera relevante, com esse setor, que isso aqui é algo que vai ser mantido, não quer dizer que vai ser colhido, né, quer dizer que a tamareira vai chegar da tâmara daqui 200 anos, né. Mas porque realmente é um exercício político e porque a gente realmente acredita, né, nisso. Antes de eu fazer as considerações, Gui, tem algum ponto, alguma pergunta? Não, tô de boa. Beleza, então, bom, gente, queria agradecer, eu vou abrir para as considerações finais, mas eu acho que essa fala final dos dois deixa isso muito claro, assim, eu adoro essa analogia da tamareira, né? Você sempre usa ela, então eu gosto de pensar isso, assim, porque é exatamente isso, muitas vezes nesse espaço a gente está plantando coisas que não necessariamente a gente vai lá colher o fruto, comer a tâmara, mas nesse meio do caminho a gente pode encontrar uma sombra fresca para pelo menos parar e conseguir respirar um pouco mais calmo, aliviado. E eu acho que o caminho é esse, né? São coisas que muitas vezes a gente se pega pensando se vale a pena, se a gente deveria continuar, mas a gente olha e fala, pô, se tá ruim assim, imagina sem. Porque, de fato, a gente tá dentro de um contexto em que as coisas são muito desfavoráveis. E se a gente não se organiza, se a gente não está junto, a gente acaba reproduzindo meramente a necessidade de desenvolvimento dentro do neoliberalismo a partir do indivíduo, a partir da solidão, a partir do esforço próprio, a partir de uma visão meritocrata de que se eu consigo é porque eu mereci, se eu não consigo é porque eu não mereci. E quando a gente alcança as coisas coletivamente, a gente vê que, na verdade, não é um jogo neoliberal do indivíduo, mas sim as possibilidades que a quebra dessa individualidade possibilita. Eu acho que tudo que vocês trouxeram deixa isso muito claro dentro da CPAV, e é muito por isso que a gente pensou também o polo, né? Mais do que fazer filmes, porque o cinema não se resume apenas a fazer filmes, ainda mais quando a gente está em contextos desfavoráveis, como é o nosso contexto do cinema independente no Brasil, ainda mais quando a gente sai das zonas centrais, das capitais, das zonas centrais, como fazer filme acaba sendo a coisa menos importante às vezes. Como cuidar de tudo que vem junto, tudo que vem por trás, como a exibição, a necessidade de formação, a preservação, a própria divulgação da existência de cinema, né, em determinados lugares, como elas acabam sendo muito mais importantes e como às vezes tem essa impressão de que fazer filme às vezes é a coisa mais acessória de todas, né? Ela acaba sendo a coisa mais acessória. É claro que a gente também quer fazer, tem anseio por fazer, né, filmes, a gente quer produzir, mas é isso. Às vezes produzir um filme para quê?
para vender para Netflix, que não tem porta nenhuma aberta para gente, para colocar num complexo de sala de cinema, que você não vai conseguir colocar, ou quando você consegue colocar, você vai ter o horário da terça-feira, 2 horas da tarde, para passar seu filme. Porque a maior parte das pessoas não tem disponibilidade. Então, a gente acaba assumindo todas as outras tarefas, que deveriam ser tarefas de desenvolvimento do cinema, deveriam ser tarefas da Secretaria de Cultura, da Ancine. A gente acaba assumindo essas tarefas pela necessidade, e essa necessidade faz com que a gente se organize politicamente. E aí, gente, para caminhar, eu queria abrir para as considerações finais, tanto de Rebeca quanto de Diego. Bom, pegando esse último restinho de frase que você falou, né? Como que a nossa ação, o nosso agrupamento, ele é um resultado mesmo, né, dessas deficiências, né? Como a própria secretaria e as secretarias no geral, né, não só municipais, mas em todas as suas esferas que elas falham, né? Elas acabam fomentando uma organização política e popular, né? Porque se elas cumprissem com todas as suas, né, com suas atribuições, talvez a gente nem precisaria estar fazendo isso, né? Mas elas acabam fortalecendo os nossos vínculos e ações dessa forma. Então, eu gostaria que... Já estive em Rio Preto algumas vezes, sei que vocês fazem a Boca Miúda, que eu posso fazer uma coisa análoga aqui com a Semana Milar Alves, né? Eu sei que vocês têm aí um grupo que eu sei que é análogo aí a CTAV, então eu gostaria, né, de desejar que esse polo seja uma experiência frutífera para vocês, que seja amadurecedor e que ele vá se estruturando com o tempo que leve, né, que não haja necessidade de colocar pressa nos processos, né, que eles levam o seu tempo, e que a região possa se fortalecer e continuar, né, com essa comunicação, nesses vasos comunicadores, né, com outras regiões do estado, né. A gente já está aqui em conexão, mas que o polo possa ser um epicentro ali, né. E uma outra coisa que eu lembrei aqui de Campinas é que Campinas agora tem um curso de audiovisual, de cinema e audiovisual, né, finalmente, né, ainda que já tivéssemos o curso de mediologia, né, ele é um curso de muitas coisas, né, mas não tínhamos um curso superior aqui na cidade de cinema e audiovisual, e agora a PUC Campinas abriu, acho que foi esse ano, a primeira turma desse curso, mas finalizando, acho que são os melhores desejos, né, dizer que a CTAV está à disposição no que a gente puder colaborar com as nossas experiências, nossas trocas, né, que a gente possa estreitar cada vez mais nossos laços políticos, né, pessoais. Eu sei que eles vão continuar se aproximando cada vez mais. Mona, Gui, querem comentar alguma coisa? Ou pego por aqui? Seguir aqui? Então é isso, reforço aí as palavras da Rebeca, contem com a gente muito, né? Até porque peço aqui licença para contar com vocês também. Eu acho que assim a gente pode, né, se fortalecer sempre. Eu acho que isso é muito importante, né? O ICINE é um tanto isso, né? Mas eu acho que, né, para além e junto com o ICINE, a gente tem essas nossas organizações que pensam localmente, né, as suas necessidades específicas, e acho que essas trocas são muito legais. Assim, engraçado porque na sua fala inicial, não sei se foi a Mona ou se foi o Marcos que colocou, a gente está aqui hoje para ouvir, né? E eu pensando assim, poxa, vou até falar, mas eu estava louco para ouvir deles também, sabe? Então, eu queria muito ouvir de vocês, assim, como é que está sendo esse processo, né, do polo, assim, estou louco para saber como é que o que vocês estão fazendo, né? Porque isso nos alimenta também, né? Só de saber o que vocês estão fazendo, eu já fico animado, e, né, depois de saber também, né, os percalços e também, né, os sucessos, os caminhos, eu acho que isso nos traz aí muita coisa. Deixei aqui na tela aqui nossas redes, não sei se vocês já nos seguem, mas nos sigam lá. Todos os nossos documentos, isso é uma outra coisa que vale falar rapidinho aqui, antes de considerações finais, que a gente tem uma coordenação de organização interna e memória, né,
E também é papel da própria Coordenadoria Geral, a gente procura, assim, registrar tudo que a gente faz e tornar isso público, né? A gente já falou um pouquinho disso aqui como transparência, mas todas as apresentações que a gente faz, né, as atas de reunião, participação em outros eventos, né, a gente deixa isso tudo numa pasta pública, né, minimamente organizada, né, não tão quanto talvez poderia ser, mas minimamente organizada para acesso de quem quiser, né. Então, isso vocês encontram lá no Linktree da gente, e eu acho que isso é muito, muito relevante, assim, sabe? Também dentro daquele pensamento de que a gente não precisa estar começando tudo do zero, sabe? Ter esse registro, né? E nem achando que alguém vai acessar isso um dia, sinceramente, né? Mas eu acho que também nos ajuda a sistematizar aquilo que a gente está fazendo, sabe? Não fazer só pelo instinto, né? Mas de alguma forma nos ajuda a colocar as coisas no papel, né? A ter uma responsabilidade com aquilo que está sendo feito, né? É um registro, então isso é relevante. E aí, no mais, assim, gente, o que eu acho que poderia dizer aqui para encerrar é que mesmo aqueles que procuram um clube de recompensas, sabe, né? Mesmo aqueles que ainda não perceberam, como o Marcos falou, né? Que cinema, a gente aprendeu forçadamente a entender que cinema era um produto, né? Que cinema era um filme, que cinema era um negócio que se assistia ou se fazia, né? Enquanto, né, normalmente um produto ali, né? Uma coisa assim, né? Aqueles que ainda não tiveram o privilégio, né? E esse é um privilégio nosso, de entender que cinema é muito mais que isso, né? Cinema é tudo isso que a gente falou aqui e ainda além, né? A potência e você poder ter acesso a esse cinema, assim, é um negócio realmente que faz muito bem para a alma, né? Mesmo a esses, né? Aqueles que ainda estão pensando em fazer o seu próprio filme, que é legítimo também, né? E tá tudo certo, né? A gente falou de muitas impressões aqui, sabe? Tem muitas coisas que a gente fala que acha que a gente está tentando um caminho, tentando outro, se não der certo aqui, a gente vai tentar, mas poucas certezas, né? Mas tem uma coisa que eu tenho muita certeza, assim, é que, como cineasta, eu era um cineasta infinitamente pior antes de ter contato, sabe, com todas essas experiências políticas, né, com todos vocês, né, com todos esses intercâmbios que a gente pode fazer quando a gente sai do nosso mundinho de fazer filmes sozinhos, né, ou então com aquela turminha que você faz sempre, né, realmente, assim, mesmo o nosso filme ganha outra dimensão, assim, né, então, é isso, assim, né, mesmo do ponto de vista individual, por isso que o neoliberalismo é burro em todas as instâncias, né, porque mesmo pensando de maneira egoísta, né, a melhor forma de se fazer as coisas é coletivamente, né, mesmo pensando assim, né, então, eu acho que fico por aí, assim, sabe, com esse pensamento de que a gente pode não colher a tâmara, né, se é essa analogia, boa analogia, mas, puxa vida, né, quantas outras coisas, né, que não a tâmara, né, que é só docinho, talvez, né. Então é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado a vocês, obrigado aos intérpretes, desculpe aí se não estava chegando o áudio tão bom, e muito legal o bate-papo, estamos muito à disposição. Que bom, pessoal, muito obrigada. Estamos aqui dando os primeiros passos do nosso polo, tudo com esse ar de novidade, né? E acho que a ideia da gente trazer essas consultorias, esse bate-papo com representantes, com vocês, sem dúvidas vão servir como incentivo para esse nosso início e também o desenvolvimento dos próximos anos, e a ideia é que possa ajudar outras pessoas, outros coletivos em outros lugares a também se fortalecer, enfim, a desenvolver núcleos também de cinema e pelo Brasil, né? Então, agradecer novamente ao Diego Ruiz e à Rebeca Ribeiro, lembrando que essa é a segunda consultoria de um ciclo de 4 consultorias que nós vamos proporcionar aqui pelo projeto, né? O Polo em breve terá suas portas abertas, então deixo o convite a quem nos assiste a conhecer e participar dessas nossas atividades. E podemos encerrar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Se não, agradeço então e nos vemos na próxima.